Nós estamos estudando o que mesmo? Os 10 mandamentos. E hoje nós vamos ver o mandamento de número 9. Êxodo 20, 16. É o penúltimo mandamento. Muito bem, vamos ler todos juntos? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ai, ai, ai. O pastor, ele escolhe a dedo os mandamentos que eu tenho que falar, os complicados. Porque todos os mandamentos são difíceis, porque a gente não pratica. Eram 2 tábuas. A primeira tábua eram 4 mandamentos falando sobre Deus, o respeito a Deus. E na outra tábua, os outros mandamentos com respeito à nossa atitude diante do próximo, diante das pessoas. Então, hoje nós estamos no finalzinho da segunda tábua, né? Que na realidade era uma tábua de pedra, né? Onde Deus ditou e Moisés ali registrou os 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho. Esse mandamento foi colocado para o povo de Israel, porque o povo de Israel vivia em diligências jurídicas, sempre, para julgar. O que eles julgavam? O que tinha que ser julgado? Iam diante do juiz, que podia ser o sacerdote, que podia ser no tempo dos juízes, né? Então, esse mandamento foi exatamente porque eles não cumpriam as coisas. Assim, eu vou lá e roubo o boi do outro. Aí vai lá para o juiz julgar, alguém diz, ele roubou o boi. Só que o que acontece? As pessoas arrumavam falsas testemunhas. E vai lá, não roubou, não. Então, era muito comum ter falsas testemunhas, pessoas que iam lá testemunhar alguma coisa que não era real. Era muito comum isso no povo de Israel. Por isso, Deus resolveu botar uma ordem na casa. Não é? E essas testemunhas eram subornadas, ganhavam dinheiro, ganhavam alguma coisa para mentir. Então, Deus achou melhor, vamos organizar isso, apesar de que eles não cumpriam. Nós sabemos disso, né? Os tribunais seriam inúteis, não valeriam nada se as pessoas chegassem ali para mentir. Para que ter uma pessoa para julgar se as pessoas estavam ali mentindo? A verdade deveria ser dita por ambas as partes. Nós vamos ler Êxodo 23, 1 e 2. Ok? Está lá. Eu já passei esses textos lá para os meninos, então, Êxodo 23, 1 e o 2. Diz assim: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Okay? Por que está isso também no livro do Êxodo? Porque depois que a lei foi promulgada, foi dita ao povo, Moisés foi regulamentando essa lei. Ele foi esclarecendo as coisas e como tinha que ser feito. Por isso nós temos no livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, repetindo a lei e abrindo, assim, esclarecendo o povo o que eles tinham que fazer. Vamos para o 2. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-se para a maioria, para torcer o direito. Quer dizer, torcer é falsificar, fazer alguma coisa errada em prol de ajudar alguém. A gente sabe que o que a gente vive hoje é exatamente isso aí no judiciário, né? Nós sabemos disso aí, mas isso é outra história, certo? Deuteronômio 16, 18 a 20. Deuteronômio 16, ou 18.
Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Agora o 19 e depois o 20. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Eram orientações para o povo que saiu do Egito e que estava caminhando para a terra prometida, para as conquistas. Então, orientação para como eles deveriam agir, né, diante das circunstâncias da vida deles lá. Hoje, nos tribunais da maioria dos países, pelo menos os países cristãos, tem um costume, né? Abre a Bíblia, bota a mão em cima e faz o quê? Juras dizer a verdade, somente a verdade. Quer dizer, você está aqui para dizer a verdade, somente a verdade? Vocês, esses dias na televisão, todo mundo viu o julgamento do Trump lá nos Estados Unidos, como foi difícil conseguir os jurados, porque lá é um sistema diferente. O jurado escolhia uma pessoa, essa pessoa disse assim: não estou em condições de julgar, não posso julgar, porque ele pendia para um lado ou pendia para o outro. Foi difícil conseguir os 12. Foi difícil, porque jurado é uma coisa séria. Ele tem que ser neutro de qualquer coisa e tem que ser ali para ouvir as testemunhas, e as testemunhas têm que dizer a verdade. Não é? Vocês sabem que Jesus foi acusado falsamente pelo Sinédrio. Sinédrio era aquele conselho dos saduceus, dos fariseus, lá das autoridades, né, que julgavam as coisas de Israel. Eram as autoridades. Os escribas também faziam parte algumas vezes. E esse grupo, o tempo todo, no pé de Jesus. E antes que Jesus, né, fosse morto, o último conselho, a última reunião que eles fizeram, vamos ver o que estava acontecendo lá. Eu não sei se eu passei Mateus 26 ou... Ok. Vejam o que estava acontecendo. Jesus foi preso. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Testemunho falso. Eles não estavam procurando testemunho certo. Eles estavam procurando testemunho falso, porque não tinha nada que falar de Jesus. A fim de o condenarem à morte. O próximo, e não acharam, claro. Ninguém teve coragem de chegar lá e falar alguma coisa contra Jesus. Muitas testemunhas apareceram, mas afinal compareceram 2, afirmando. Então, afirmando o quê? O que Jesus tinha dito. A acusação contra Jesus é que Jesus, em algum determinado dia lá, tinha dito isso: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Isso foi o suficiente para ele ser condenado e ser levado para a cruz. O que queria dizer isso aí? Quando Jesus disse isso, o que era? Exatamente, estava falando dele. Não do templo de Jerusalém, não da construção. Isso aconteceu depois, no ano 70, mas não ali, naquele momento. Então, vejam bem, uma testemunha falsa. Mas aquilo tudo foi armação, porque já estava tudo preparado para pegar ele mesmo, né? Isso foi só para dizer, entre aspas, que estavam fazendo um julgamento correto, certo. Não é? Então, até Jesus foi vítima disso. Mas esse mandamento não se aplica só a questões individuais de julgamento, mas se aplica também para questões de
espalhar mentiras e calúnias. E esse mandamento vai mais além. E, na reforma, depois da instituição da Igreja Reformada, lá no século XVI, né, a Constituição, a Confissão de Fé e os catecismos trouxeram orientações sobre isso. Então, vamos ver aqui, no nosso catecismo maior, em 2 perguntas, eles falam sobre esse assunto. São aproximadamente 69 versículos da palavra de Deus para expor a importância desse mandamento, tanto do Novo Testamento quanto do Velho. Nós não vamos ler tudo aqui, é claro, não é? Mas vamos ver quais são os deveres exigidos no 9º mandamento. E a pergunta 144. Conservar e promover a verdade entre as pessoas, manter a verdade, falar a verdade, somente a verdade, seja em julgamentos ou justiça ou em todas as outras situações da vida. Então, não era só nos julgamentos, se eu sou testemunha ou não. Em qualquer situação da vida, falar a verdade, somente a verdade. E quais são os pecados proibidos nesse mandamento? O que ele proíbe? Tudo que prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo. O falso testemunho. Silenciar indevidamente diante de uma causa justa. Mentir, falar inverdades, caluniar, maldizer, depreciar, cochichar, escarnecer, censurar com parcialidade, levantar boatos falsos, receber e acreditar em rumores maus ou falsos e passar para frente, regozijar-se com a desgraça dos outros. Isso está registrado lá no catecismo. Vejam que a coisa se ampliou. Não significa só, porque quando vejam bem, eu estou atingindo o próximo, tudo que eu disser contra ele, eu estou ferindo o 9º mandamento. Levítico 19, 11, 12. É uma regulamentação da lei também que Moisés faz. O capítulo 19 de Levítico daria uma aula muito joia. Tudo que está lá. Mas vamos lá no capítulo 19, versículo 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Tem mais aí, tem o 15 e o 16. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás com mexeriqueiro, que já existia lá, hein? Entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Mas nós temos também Salomão falando sobre isso. Provérbios 6, de 16 a 19. Vamos ler junto aí? Vamos lá. 6. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Eu não sei qual que é pior aí. Mas o primeiro versículo, né, vai dizer que esse último aí, ó, 6 coisas, e a 7ª é que a sua alma abomina. Era pior que os outros. É que semeia contendas, que prejudica o próximo, que é falsa testemunha. É isso que Salomão está falando. Mas no capítulo 19, Salomão fala mais uma coisinha. A falsa testemunha não fica impune,
E o que profere mentiras não escapa. Como é que diz o ditado? Mentira tem perna curta. O que quer dizer isso? Que vai aparecer lá na frente, com certeza. Não é isso? Bom, isso significa que o próximo, o nosso próximo, seja ele quem for, qualquer pessoa tem direito à verdade. Qualquer pessoa. Então, o falar a verdade mostra respeito devido ao nosso próximo e a Deus. É fundamental para uma religião, uma vida de piedade. Por isso se resume tudo em 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. E amar o próximo. Então, a difamação, a calúnia, não apenas prejudica o nosso próximo, mas prejudica a família. Isso. Porque, exatamente, porque ele ali, alguém, a mentira veio à tona. Ali a mentira aparece, quando ele tem que julgar aquelas 2 mães. Não, é meu filho, não, é filho meu, não é meu, é da outra. Espera um pouquinho, então vamos cortar no meio, metade para cada uma, e resolve o problema. Aí apareceu a verdade. A Bíblia tem vários exemplos sobre isso, mas obrigado que essa lembrança aí foi legal. Mas a mentira desmoraliza a família, desmoraliza a igreja e desmoraliza a sociedade. Parece simples. Nós sabemos o valor ético de dizer a verdade é razão suficiente para segurarmos a nossa língua. Isso, a ética diz que eu tenho que segurar a minha língua. Tiago fala que eu tenho que cuidar da minha língua. Mas como isso é complicado e difícil. Como isso é complicado e difícil. O que vemos hoje... Oi, Helena, obrigada. O que a gente vê hoje, gente? Sabe, eu fico pensando como é que é o nosso mundo hoje. O que a gente vê, o que a gente tem. De um lado, as pessoas condenam a mentira. Ah, mentira é pecado. Ninguém concorda que a mentira é coisa boa. Do outro lado, quase todas as pessoas mentem diariamente. Sabe que está errado, mas mente. Parece que um pouco de mentira faz bem para a sociedade. Eu não sei. Olha aqui. Ninguém diz para o outro assim. Que gravata... Ninguém está de gravata aqui. Ninguém mais usa gravata, né? Mas o meu exemplo aqui fala de gravata. Que gravata feia a sua. Ninguém diz para a pessoa assim. Eu vou olhar para o seu Davi e falar, que gravata feia, seu Davi. Sabe o que? Eu não vou fazer isso. Ou então dizer assim, ai, Marisa, seu cabelo está mal cortado. Eu não vou dizer isso para ela. Ou então eu vou dizer, nossa, como você ficou velha, de repente, mesmo que você é tão nova, com cara de velha. Ninguém vai dizer isso. Sabe por quê? Porque não pega bem. Né? Então é bom falar uma mentirinha de vez em quando. Seu Davi, que gravata bonita. Quando eu não gosto da gravata. Eu estou dando esse exemplo para vocês verem como que a coisa é. Né? Então, é melhor não falar nada do que ficar falando. Né? Então, assim, é por aí que a gente vai. Né? Então, vejo que esse é o nosso mundo aí. Mentirinha para todo lado. E não escapa ninguém. Não escapa ninguém. Mas as mentiras pela internet. Pela internet. As tal da fake news. Vocês sabiam que em 2023 existe 1,2 celular para cada habitante desse país. 259 milhões de habitantes, cada um tem um celular e mais um pedacinho do outro. Quer dizer, todo mundo tem celular. E no mundo inteiro são 5 bilhões de celulares. E aí não é qualquer celular, não. São os celulares inteligentes que fazem de tudo. Não é? Então, o que acontece? A gente não acredita em nada. A gente acha que é tudo mentira. Ou achamos legal e passamos para frente. Passamos para frente a notícia. Vai embora.
Muita gente segue esses influencers, esses que seguem essas pessoas, é isso que chama mesmo, Helena, influencers, que ditam coisa de moda, de política e de tudo mais, e a gente fica lá extasiado. Aí vem lá aquela figura falando dessa pessoa, ela está dando uma mensagem, a gente pega o celular e já passa para Deus e o mundo, vai embora. Você nem sabe se é verdade, se não é. Como é que a gente sabe se é verdade ou não, esse monte de tranqueira que a gente está vendo pela internet? Como é que a gente sabe? Mas a gente acha legal, passa para frente. Sabe? Não é muito diferente do que acontecia com a igreja, não, com o povo de Israel. Isaías 59, que não está aí no... Eu não dei para o... Mas pode deixar aqui, não precisa procurar não, viu, Vitor? Pode deixar. Isaías 59, eu acho que eu não dei para ele não isso aqui, mas que depois que eu pensei nesse texto, que ele esse texto fala que Isaías registra o pecado do povo. Isaías 59, eu vou ler só alguma coisinha aqui. Isaías 59, 4. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Isso era o povo de Israel. Nada diferente do que existe hoje. O versículo 12, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Olha o 14. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs ao longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. A verdade... obrigado, Igor. A verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. É isso que a gente tem visto hoje. E isso tem sido terrível. Terrível. Nós não podemos confiar, infelizmente, a não ser que seja uma fonte confiável. Se eu ver uma mensagem na internet de um Hernandes Dias Lopes, eu posso passar para frente. Se eu ver uma mensagem de alguém que eu conheço, que eu sei a origem dele, eu posso passar para o irmão, passar para frente. Fala. Você vê uma... Diga, Helena. Você vê uma mensagem e vai pesquisar para ver se é verdadeiro. Se é verdadeiro ou não. Antes de passar, né? Então, antes de passar. Mas a gente passa rapidinho, né? A gente passa, vai quando vê, já passou para o outro já. Sabe, eu fico pensando, eu estou falando do mundo. E a igreja? A igreja é diferente. Os crentes são sinceros. Os crentes estão longe da fofoca, da maledicência, da influência das mídias? Alguém quer responder? Não estão, não, né? Estamos sujeitos aos mesmos problemas, mesmas coisas. Sabe, por que Deus escreveu o 9º mandamento? Por causa do pecado, que já existia, que já se fazia presente desde sempre até hoje. Então a igreja não está longe disso, infelizmente. Porque, acima de tudo, o 9º mandamento exige sinceridade. Sinceridade. Como que a gente vai classificar os líderes religiosos que colocam a teologia, o estudo da palavra de Deus de lado, a fim de vender Deus aos seus seguidores? Como que a gente classifica isso? Os falsos profetas, tão presentes no Velho Testamento e não tão longe hoje. Diga, seu Marco. Com relação a essa sua colocação, exatamente, eu fiquei pasmado de confirmar um nosso irmão, que a irmã deve conhecer muito bem, Caio Fábio, pastor Caio Fábio. Eu assisti várias
mensagens dele e eventos, né, que seria até chamado de evento, porque quando eu tive uma oportunidade com a minha família de morarmos no Rio de Janeiro 3 anos e meio, e uma dessas, nós éramos membros da Igreja Evangélica Fluminense, uma das primeiras igrejas cristãs lá no Rio de Janeiro, e ele lotou aquela igreja, e no outro evento ele fez no Hotel da Glória, inclusive, olha, veja bem, olha o título, os casamentos felizes, né, sobre a união do homem, da mulher e da família. E só para encurtar a minha colocação, assisti outra quando eu fui, a irmã sabe, eu fui diácono por vários anos na igreja IPVM da Vila Mariana, aqui em São Paulo, e lá, quando eu exercia o cargo de diácono, teve também um evento que o pastor Caio Fábio foi fazer uma pré-eleição. Nós lotamos aquela igreja, mas foi uma coisa de louco, não tinha lugar para a gente andar, passar no andar de cima, de baixo, nas salas de aulas, né? E, inclusive no pátio e tal, de estacionamento, lotou. Então ele lotava, e eu cheguei a comprar vários livros dele. Naquela época ele era um homem de Deus, né, irmã? Ele trazia aquela palavra, nossa, que era um homem de Deus. Infelizmente, né, seu Marco Aurélio, ele caiu e está caído até hoje. Mas, irmã, nunca se reviu. Agora, semana passada, questão de 10, 15 dias, uma cunhada nossa, casada com o irmão da Vera, e eu tenho levado a palavra para eles há muito tempo, é claro, né? E eles não se converteram ainda. E a Vera, fazendo uma visita lá, me trouxe a grande notícia. Marco, eu estou tão satisfeita, a Zila, né, está dizendo que está ouvindo a palavra, está sendo evangelizada pelo pastor Caio Fábio. Eu falei, puxa vida, e senti aquela alegria no coração, falei, eu vou ligar para ela amanhã e felicitá-la, né, de ver que, graças a Deus, ela está sendo evangelizada. Mas antes disso, o senhor me colocou no coração, Marco, dá uma pesquisada. Eu entrei na internet e fui ver. Entrei lá, Caio Fábio, e vi algumas pré-eleições dele. Olha, irmã, eu fiquei abismado. Tinha certas colocações dele, palavra dele, que chegava a certo ponto de blasfêmia contra Deus, contra a igreja, contra os cristãos, que eu tinha que até virar e passar para outra parte e desligar. Então, só uma colocação para dizer que... É pertinente, irmão, porque é isso mesmo. Né? Mas nós temos, porque ele está vendendo, de alguma forma, ele está vendendo as mentiras que ele escreve. Pois é. É uma história muito triste do Caio Fábio. Muito triste, né, irmã? Muito triste. E eu conheci a mãe dele e o pai dele lá em Manaus. Certo. E a tristeza da dona Laci, quando o filho deu essa guinada. E essa mulher morreu em tristeza. Está vendo? Por causa do filho. Mas aí, nós temos... Eu vou contar um exemplo aqui. Um rapaz de Goiânia, amigo do meu genro. Esse fato é verídico. Ele teve um câncer, estava com câncer, membro da igreja presbiteriana, cresceu na igreja, não sei se diácono ou presbítero da igreja, e ele foi iludido por um colega de trabalho que disse que ele deveria ir visitar a igreja de um certo pregador famoso. Como isso aqui está na internet, é melhor eu não falar o nome, né? De um certo pregador famoso, tapeador das pessoas, um falso mestre, que vendia pedacinhos de toalha do suor dele, porque ele ele ainda é, gordão, forte, e ele pregava com aquele entusiasmo, ele suava muito, então iam lá as pessoas, enxugavam o rosto dele. Exatamente, o Valdemiro. Então, ele vendia os pedacinhos da toalha dele. E as pessoas tinham, e esse rapaz comprou essa toalha mais de uma vez
para passar nas partes íntimas dele, porque ele tinha câncer na próstata, para ele sarar. E agora vejam bem, ele caiu em si depois. Ele viu que ele estava errado. Porque ele levou umas cacetadas de colegas que ele tinha fiéis no Senhor e ele viu que ele estava errado. Ele sarou do câncer. Mas não foi por causa daquela toalhinha suja de suor, fedida. Vendendo coisas erradas para as pessoas comprarem. Uma mentira com M maiúsculo, porque aquilo lá não tinha poder nenhum. Exatamente. E aí a gente vê que isso aconteceu. Eu quando trabalhei na escola aqui em Santo André, tinha uma funcionária na secretaria cuja mãe se converteu na igreja do Edir Macedo. E essa mulher começou a doar tudo o que tinha. Viúva, sozinha, ela começou a doar tudo que ela tinha para a igreja. Tudo. Até que ela não começou a pagar as contas dela, porque todo o salário dela de pensão, ela dava para a igreja. Ela ficou sem nada, porque era isso que você vai ganhar o dobro, você vai ficar rica. E ela foi nessa ilusão. Sabe qual foi o fim dessa senhora? Ela se suicidou. Só Deus para ver como as coisas estão hoje em dia, tanto na igreja como fora da igreja. Tem um livro escrito por 2 pastores, um é coreano e o outro é americano. Não quero um pastor bacana. Eu quero um pastor que pregue. E eles ali vão mostrar os erros cometidos por líderes religiosos que estão iludindo o rebanho, torcendo a palavra de Deus. Isso é um pecado da mentira sem precedentes, sem precedentes. Então, como é que a gente age quando houve um relato, por exemplo, e agora vamos ver aqui para a nossa realidade de igreja. Como a gente age quando a gente ouve um relato de um irmão que chega para você e fala assim, fulano pecou, fulano fez isso. Qual é a nossa atitude? Na hora é inocente ou é culpado? Como é que a gente fica? O certo é assumir a inocência dessa pessoa até que todos os fatos sejam esclarecidos. Porque senão a gente machuca a pessoa. Quando a gente começa a contar para o outro que a gente... Está vendo? Está vendo o que aconteceu? Papá. Aí, a coisa... Exatamente. Pode falar, Cilei. Então, a pessoa vai contar, ainda não conta como foi certinho, ainda ela aumenta ainda. Entendeu? E aí, sem base. Porque ouviu. Sem base. Ouviu a coisa. Nós tivemos aqui na igreja vários exemplos disso. Entendeu? Então, vejam bem, há uma forma de que eu vou pensar assim, hoje nós estamos vivendo a questão dessa fofoca, que é muito triste no seio da igreja. Olha, essa semana foi quinta-feira, o Papa fez lá um sermão, como ele faz sempre lá, porque era feriado religioso, né? E ele disse uma coisa que depois caíram no pé do coitado. Sabe o que ele falou? Fofoca é coisa de mulher. É pior que o coronavírus. Eu escutei isso na Rádio Bandeirantes e a voz do Papa falando. Depois ele caiu em si, como ele já caiu em si outras vezes, mas ele falou que fofoca é coisa de mulher. Então, cuidado, ele estava dando um sermão para os fiéis, para os padres, para os bispos, para que tomassem cuidado com a fofoca. Mas ele não deixou de falar que fofoca é coisa de mulher. Será que é só coisa de mulher mesmo? Não é. Claro que é. Claro que é, né? Olha, vejam, minha gente, é terrível, né, o que a gente assiste hoje, né, em termos de mentiras, fofocas, mas também hoje com tantos escândalos,
como esse do Caio Fábio, por exemplo, né? A nossa reação é acreditar no que ouvimos e carimbamos. Culpado. Pegamos o carimbinho, culpado. E vamos embora. Quão rapidamente a reputação de uma pessoa é destruída pelos falsos rumores. No caso do Caio, foi tudo verdade. E a coisa correu assim, de um jeito que ninguém da IPB ficou sem saber a história, pela reputação que ele tinha, por quem ele era. Eu assisti em Brasília, numa reunião do Supremo Conselho, nós fomos para a rua, fazer o trabalho de evangelização na rua. Todo o Supremo Conselho, nós fomos para a rua, e lá numa esquina, o Caio Fábio subiu num caixote e começou a pregar. Para as pessoas lá todas que estavam lá. Foi um culto ali, tipo ao ar livre. Aquele caixote já estava condenado. Ele já sabia o que ele já tinha feito. Exatamente porque mentira tem perna curta. Pouco tempo depois, veio à tona o que ele tinha feito. Então, a gente realmente precisa tomar cuidado. Nós devemos ao nosso próximo o benefício da dúvida. E a gente só vai falar alguma coisa, só vai aconselhar. Então, o que a gente precisa fazer? O reverendo Lidório, que foi missionário na África há muitos anos, e hoje ele trabalha em Manaus, ele está bem doente, inclusive. E o reverendo Lidório é um doce, um homem de Deus. O trabalho que esse homem fez na África, nem o Livingstone no passado fez. Deixou igrejas montadas na África. E ele escreve agora uns textos curtos, assim, e no último que eu recebi dele, ele fala assim: falar menos e orar mais. Falar menos e orar mais. Nós estamos pensando que muitas vezes é fácil as mentirinhas brancas. É só uma mentirinha, né? A gente mente muito. Uma mentira, mesmo no interesse de um bem maior, é sempre mentira e é sempre pecado. Aí eu vou fazer uma coisa aqui para vocês discutirem comigo. Uma mentira para salvar a vida de alguém pode ser menos danosa ou mais danosa que um assassinato, por exemplo, que eu cometeu uma mentira muito grande. Eu vou dar um exemplo da Bíblia e vocês vão me dizer para mim. Vocês já ouviram falar de uma mulher chamada Raabe? O que foi que a Raabe fez? Quem sabe a história dela? Você não vai dar conta agora, viu, de trazer aqui para aqui, entendeu? Ela mentiu. Por que foi que ela mentiu? Diga. Ia na casa dela, em cima do telhado, e ela mentiu para os comandantes, quando chegou do exército, ela mentiu que não tinha ninguém ali. Isso. Uma mentira santa, né? O que você acha, Anselmo, dessa mentira da Raabe? Qual é o compromisso que Raabe tinha com Deus? Exatamente. Tinha, porque ela entendeu qual era o propósito daqueles 2 espias lá. Ela entendeu isso. Ela foi prudente. Aliás, aqui nós temos um Lutero. O Lutero já defendendo a Raabe. Ele classificou a mentira em 3 categorias. Primeira categoria, humorística. Você conta uma piadinha, é mentira. Você conta uma outra mentira auxiliar, que é essa da Raabe. E você conta uma mentira grave. Uma coisa séria. Você fala mal, por exemplo, né, de alguma coisa que aconteceu e que a coisa não é verdade. É uma mentira mais pesada. E ele defende a Raabe.
No caso da Raabe, há alguma coisa assim. O pecado da Raabe foi mentir, ela mentiu. Mas uma coisa interessante é o que foi realmente que Deus colocou no coração daquela mulher. Entendeu? Ali ela foi perdoada, não porque mentiu, mas porque ela estava fazendo aquilo que Deus queria que ela fizesse. Uma exceção à regra, vamos assim dizer. Não vamos sair mentindo por aí achando que Deus quer. Então, esse exemplo da Raabe, né? Deus não abençoou Raabe porque ela mentiu, mas porque ela foi reverente a Deus. Concorda? Exatamente. E Deus cumpriu isso. Cumpriu. Ela tinha uma promessa de salvar ela e a família dela. Então, ela tinha aquilo no coração. Entendeu? Ela foi reverente a Deus. A Deus. Por isso Deus abençoou a família da Raabe. Não foi porque ela mentiu. Porque ela entendeu que as duas testemunhas foram enviadas pelo Senhor. Então, se foram enviadas pelo Senhor, acabou, não precisa mais nada. Entendeu? E ela realmente, ela foi abençoada, porque a família dela foi salva, depois que aquele muro todo caiu, aquela coisa toda que aconteceu lá em Jericó, não é? Que nós sabemos, a família dela foi abençoada. Porque ela foi. Então, é só um exemplo da Raabe, né? Acontece, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quantos alemães esconderam os judeus nos seus porões, nos seus tetos? E quando o nazista chegava lá, tem alguém aí? Não, aqui não tem ninguém, não. Tem alguém escondido na sua casa? Não. Quando a gente lê o diário de Anne Frank, aquela menina que ficou anos escondida, a gente vê que a família fez de tudo. Não tem nenhum judeu na nossa casa. Tem uma missionária famosa, a Brom, esqueci o primeiro nome dela, que também a família dela escondeu judeus na casa. E eles eram crentes fiéis ao Senhor. Há exceções. Mas Deus está por trás. Deus sabe o que está acontecendo. Não é uma coisa que vai acontecer a todo tempo aí, direto. Né? Diga. Focando nos textos que nós vimos aí, a mentira aí sempre foi... Não, a mentira, o falso testemunho, que nome que queira dar, o resultado é o mesmo. Era com o objetivo de levar prejuízo para alguém. Certo. No caso da Raabe, não foi assim. Não foi. E outros casos, que, como você citou aí, acho que tinha uma também, não lembro se foi essa aqui, Corey Ten Boom também participou. É ela mesmo. Isso. Ela mesmo. Então, se é para beneficiar alguém, eu entendo que Deus colocou no coração dessas pessoas para salvar outras pessoas, porque achavam uma injustiça o que estava acontecendo, então vamos salvar as pessoas da injustiça. Então, todos os textos que nós vimos aí sempre focam no sentido do mal, para não prejudicar ninguém, né? Então, se não prejudicando nenhuma pessoa e numa vida voltada para Deus, Deus sabe o que está acontecendo, então tá bom. Não é? Meus irmãos, é isso aí. O falso testemunho, ou mentir, é muito sério quando se trata dentro da igreja de a gente passar para frente uma coisa que a gente ouve e que a gente não sabe se é verdade. Nós temos que tomar cuidado com isso. Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? A gente tem que tomar cuidado com isso. Para quem a gente fala, porque a gente não sabe se a coisa vai para frente. E a gente tem que ter certeza. Eu penso assim que a gente pode fechar a nossa lição aqui,
É assim que, Vitor, você pode me ajudar com Provérbios 10, 11? Porque esse aí eu não passei para o seu pai. Provérbios 10, 11. Vejo que a boca do justo é manancial de vida, mas na boca do perverso mora a violência. Então, o que sai da boca é que vem da onde mesmo? Do coração. Jesus disse isso, né? Então, e Tiago diz que a gente tem que vigiar o quê? A língua. Nem vamos falar do Tiago, que a gente sabe de cor o que Tiago falou. Entendeu? A língua é fogo. É pior que qualquer coisa. E é com a língua que normalmente a gente peca. Porque a gente passa as coisas, porque ouve, porque, né? Então, agora a gente tem... se Tiago vivesse hoje, ele ia dizer assim, a internet é terrível. A internet não tá falando, não é uma pessoa falando, mas é ela transmitindo coisas erradas, e a gente vai pegar isso aí, né? Então, os cristãos devem buscar a verdade em cada relacionamento com Deus, com os pais, com os filhos, com o cônjuge, com os colaboradores, com os patrões, com os empregados, com os pastores, com o rebanho, com os crentes, com os incrédulos, com o amigo e com o inimigo. Os crentes deveriam reconhecer que o ato de mentir, dar falso testemunho, é próprio de uma vida sem Cristo. E não vamos nos esquecer que Satanás é o quê? Todo mundo sabe. Satanás é o quê? O pai da mentira. Desde o Éden, nós sabemos disso. Então, muitas vezes, nós estamos sujeitos à difamação, mesmo não merecendo. Mesmo não merecendo. Nós estamos sujeitos à difamação. Como Jesus foi, como Paulo foi difamado, injuriado, quando ele estava em Filipos com Silas, como ele foi injuriado, ele foi assim maltratado, e com falsas testemunhas falando mal dele, por isso que ele foi parar na cadeia. E aí, as notícias de que Paulo foi preso em Filipos, chegou lá em Tessalônica. Então, Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, espera um pouquinho, vocês ouviram falar de mim aí? E eu quero dizer umas coisas para vocês. E no capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer quem ele era. Eu nunca aceitei suborno, eu sempre preguei a palavra, eu não fui atrás dos falsos mestres. E ele vai elencar, eu nunca pedi dinheiro para vocês. Ele vai dizer quem ele era, a vida íntegra dele. E no versículo 10 ele diz assim, Deus e vocês são testemunhas da forma como justa, piedosa e irrepreensivelmente me portei no meio de vocês. Então, veja, vocês sabem como eu me portei no meio de vocês. Por que Paulo fala, para uma pessoa confirmar a vida dela, que ela era boa, que ela era certa, ela precisava de 2 testemunhas. Então, Paulo, para dizer que ele era bom, que ele não era nada daquilo que estavam fofocando lá em Tessalônica, ele tinha 2 testemunhas. A igreja, e quem era a outra? Deus. Ele tinha 2 testemunhas. Deus e vocês são testemunhas de quem eu sou. Exatamente no final da vida de Samuel, quando Samuel deixou de ser o juiz de Israel, é um texto maravilhoso quando Samuel fala quem ele era. Ele não pegou boi de ninguém, ele não roubou ninguém, ele não fez nada errado. Uma vida bonita. Com certeza Samuel nunca foi fofocar da vida de ninguém. Entendeu? Não foi fazer fofoca da vida de ninguém. Mas há um exemplo de gente que morreu por causa que estava dizendo a verdade. E esse exemplo é Estevão. Estevão, Atos 6, o 13 e o 14. O testemunho de Estevão. Nós sabemos como é que Estevão morreu?
apedrejado. Olha, apresentaram testemunhas falsas que depuseram. E o que disse? Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Vejam bem, o 14. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. É isso que Estevão tinha pregado. E aí, arrumaram falsa testemunha para apedrejar Estevão, um santo homem de Deus, que não tinha feito nada. E assim como ele, muitos outros. Né? Em Cristo, nossos enganos, nossos erros, a nossa hipocrisia, a nossa mentira, a fofoca e difamação, não são debitados na nossa conta. São debitados na conta de Jesus. Deus fez o seu Filho pecado por nós. Há um refúgio naquele que é a verdade. E ele é refúgio para aqueles que vivem na verdade. Salmo 15. O Salmo 15, eu também passei lá para eles, mas não sei se dá tempo. Posso pegar mais um minutinho? O Salmo 15 é um salmo assim, que vai falar exatamente isso. Vamos ver se o Vitor acha lá, Salmo 15. É o salmo inteiro, ele é curtinho. Vamos ler, pessoal. Quem, Senhor... Quem é que vai para o céu? Agora ele vai dizer: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama, vamos embora, com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Vou explicar o que quer dizer isso aí. O que jura com dano próprio. Quer dizer, se for o caso, eu assumo a culpa. Eu assumo a culpa se for o caso. Eu fico quietinho aqui. Eu assumo a minha culpa para defender o outro, para salvar o outro. Tem mais um versículo, acho que é 5. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Quando eu disse que Deus fez Jesus pecado por nós, porque morreu na cruz pelo nós, significa o seguinte: quem erra, quem peca, quem pratica atos errados, mais se arrepende. Mais se arrepende. Está salvo. Está salvo. Aquele que anda, que busca a integridade, é esse que vai ganhar o céu. Quem tem uma vida piedosa, que aceitou Jesus Cristo, esse vai ganhar o céu. Mas se eu fiz alguma coisa errada, Deus me perdoa. Como Ele tem perdoado muitos que praticaram errado no passado, que hoje têm outra vida. Aqueles que se arrependem, Ele perdoa. Exatamente, querida. Há um refúgio em Deus. Diga, seu Marco. Exatamente, para contradizer a mentira, o Senhor Jesus nos disse no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso. E mais um pouquinho para baixo, que ele vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Lá no 40. Respondeu-lhes: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizeis tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todos os que cometem pecado é escravo do pecado. Muito bem. Não sei se é a primeira, se é a segunda, não sei se eu marquei.
Mas eu dei risada sozinha. Eu falei, Deus, como a tua Bíblia ensina tudo, é sobre as mulheres ser tangarela, viver de porta em porta. Eu estava lendo e dei risada. Eu falei, Deus, mas você é isso maravilhoso. mesmo. Você ensina a gente como viver. O Papa estava certo, né? Que nós somos mais fofoqueiras mesmo. Não tem jeito. Só uma coisa de sentido prático aí. Sempre quando alguém chega e fala, vou te contar uma coisa, se você ouvir, você vai ficar tentado a passar para frente, independente de verificar se aquilo é uma verdade ou não. A primeira pergunta é, inocente e culpado, não me interessa, eu vou falar. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém, você fala, então não conte para mim também, só para rimar. É isso daí. Então, uma pergunta para a gente ir embora. Nós glorificamos a Deus com as nossas palavras? Nós glorificamos a Deus com aquilo que a gente fala? Nós somos realmente pessoas honestas? Porque não existe mais ou menos honesto. Ou eu sou, ou eu não sou. Para a gente pensar, não é? Glorificamos a Deus com a nossa palavra. Vamos encerrar então com uma palavra de oração. Cirlei, você pode orar para nós, já que... Passa o microfone para Cirlei orar, por favor. Obrigado pela aula e por você estar aqui comigo, ok? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Senhor amado, por mais essa manhã, ó Pai, tão maravilhosa, tão gostosa, ó Pai, que o Senhor nos concede, ó Pai. E, inclusive, ó Pai, por essa hora, Deus, que nós estamos aqui na Tua casa para, junto, ó Pai, podermos, ó Pai, aprender mais de Ti, Senhor. Ó Pai querido, nós sabemos, ó Pai, que somos pecadores, ó Pai, mas a Tua palavra é a verdade, ó Pai. E nós devemos, ó Pai, ler a Tua palavra cada dia mais, ó Pai. Não somente ler, ó Pai, mas pôr em prática, ó Pai. E, ó Pai, e pedir, ó Pai, a Tua ajuda, que o Teu Santo Espírito, Pai, nos ilumine, ó Pai, para que nós, ó Pai, vivamos uma vida, ó Pai, uma vida de exemplo, fazendo a diferença nesse mundo, ó Pai. E aqui na igreja também, ó Pai, que nós possamos sempre falar a verdade, ó Pai, como diz a Tua palavra. Nada é contra a verdade, senão pela verdade, ó Pai. E por isso, Pai, nessa manhã nós aprendemos, ó Pai, um título tão bom, um mandamento, Pai, do Senhor, não é? É um mandamento que nós aprendemos nessa manhã, ó Pai. É mandamento da Tua palavra, ó Pai, que nós devemos pôr em prática, Senhor, e não pecarmos contra ao Senhor, a mentira, ó Pai. Sabemos que somos filhos do diabo, que o diabo é o pai da mentira, ó Pai, e ajuda nós, ó Pai, porque nós somos fracos, sim, somos pecadores, ó Pai. Mas se nós formos temente o Senhor, nós seremos mais perfeitos um pouco, amém, Pai. Porque não tem perfeito nesse mundo. Só o Senhor é perfeito, ó Deus. Mas essa questão da mentira, da fofoca, ó Pai, nos livra, ó Pai, da fofoca, Senhor. Que nós não demos ouvido ao inimigo, Pai, quando ele vem soprar no nosso ouvido, Pai, para que nós possamos dar ibope para a mentira, para as fofocas, Pai. E abençoa, Senhor, mais uma vez eu te peço, nós, ó Pai, durante esse dia, ó Pai, vai conosco no nosso lar, guarda nós, dirige a nossa vida, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, na nossa casa, ó Pai, que nós possamos ser o bom exemplo também, ó Pai, e ser o bom perfume de Cristo, Pai. Amém. E abençoa também, ó Pai, a Eunice, ó Pai, que trouxe essa palavra, ó Pai, tão maravilhosa, essa manhã tão gostosa, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Só a Ti nós damos toda a honra e toda a glória, ó Deus. Maravilhoso e santo é o Teu nome, ó Pai. Sê conosco, leva nós para o nosso lar, guardado e amparado por Ti, livrando-nos de todo o mal, de todo o homem violento, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Jesus. Obrigada a vocês todos. Bom domingo.